senhor presidente, colegas vereadores e público aqui presente. Eu quero até, antes de começar meu discurso, falar dos peixes, porque essa história desses peixes é tão engraçada que merece até a gente falar, né? Mas eu acho assim que é de um pensamento muito pequeno o político que entra numa disputa dessa. Eu acho que o político que realmente é um chamado para servir ao povo e à sociedade, ele não pensa tão pequeno e tão medíocre, mas ele entende que o povo tem que estar em primeiro lugar, independente de bandeira partidária, independente de palanque. O povo é quem tem que ser beneficiado em primeiro lugar. Mas essa história dos peixes tem muito o que falar, né? Mas, senhor presidente, nesta noite eu quero aqui agradecer e confesso aos colegas vereadores que já estava com saudade da sessão. Eu acho que quem perde somos nós, de estarmos trabalhando, de estarmos apresentando os nossos trabalhos nessa casa. E nós passamos 2 semanas parados sem ter sessão, mas a vereadora Juscelia Branco passou esses dias trabalhando. E como forma do meu trabalho, eu quero dizer aqui, senhor presidente, que estou entrando nessa casa com esse requerimento da rua Limoeiro da Casa, do bairro do Paraíso, do Maracujá, onde eu fui convidada pelos moradores daquela rua, e lá nós tivemos uma reunião com alguns moradores, e eles me entregaram uma abaixo-assinado. E o que eu achei importante é que eles não foram pedir nada, mas pediram para a rua deles, que estavam realmente precisando ser vista e atendida. Mas, graças a Deus, esse problema já foi solucionado, a máquina já passou ali. Eu quero agradecer aqui ao secretário Nogueira, que é um secretário comprometido com os trabalhos do município, já foi resolvido. E como forma de estar trabalhando, de estar visitando, eu gosto muito, senhor presidente, de pegar o carro do meu esposo e sairmos na cidade, visitando, olhando, entendendo, tentando identificar. Porque você só consegue identificar o problema se você for ver de perto. Não é de longe, não é ouvir dizer. Você tem que ver de perto, né? E como muitas ruas da nossa cidade ainda precisa ser calçada, e nós sabemos que não vai também ter condições de ser calçada do dia para a noite, porque isso requer um tempo. A nossa cidade não é uma cidade pequena, é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, todo dia se constrói casa, todo dia vem gente de fora morando na cidade de Santa Cruz. Então, pensando nisso, eu cheguei à conclusão que para socorrer as pessoas que moram nessas ruas que não são calçadas, e que de repente quando chove fica pior, eu estou entrando com um requerimento solicitando que seja colocado todo o pissarro nessas ruas. O material nós temos, porque a nossa terra é boa desse tipo de material. Então, que a prefeitura chegue dando pelo menos essa solução por enquanto para os moradores. Porque eu quero dizer aqui a vocês que só sabe o que é uma rua sem calçamento quem mora na rua sem calçamento. Quem aqui não lembra, quando eu citei muitas vezes aqui o bairro Alegre, hoje, graças ao deputado João Maia, o bairro Alegre é um bairro quase 100% calçado, viu? Então ali, no período da campanha, quando eu fui candidata a vereadora, eu fiz muita visita e pude escutar muitas mães relatando como era complicado levar seus filhos no dia de chuva para a escola. E eu contei muitas vezes aqui nessa tribuna. Então só sabe o que é uma rua sem calçamento quem mora nela. E também, senhor presidente, eu estou entrando nesta noite, já era para ter entrado há muitos dias, estamos parados, mas graças a Deus está entrando hoje. É um projeto que é de suma importância. Mas antes de falar desse projeto, eu quero falar da clínica de neurologia que está se instalando na nossa cidade. Nós sabemos que é de suma importância, isso nós não temos dúvida, né? Queremos agradecer ao Padre Vicente, porque ele entendeu e chegou ali fazendo a doação dos terrenos. Queremos agradecer ao deputado Tom, à prefeita Fernanda, porque também correu atrás para abrir as portas, abrir os órgãos, quando muitas vezes é necessário, e muitas vezes caminha tão lentamente que o deputado se dispôs a tomar a frente desse trabalho. Mas nós entendemos e sabemos que hoje Santa Cruz é uma cidade que cresce de vez em pouco. Nós sabemos que Santa Cruz tem trabalhado para se colocar como um polo turístico religioso da região.
entendemos que esse grupo de empresários que está chegando na nossa cidade, instalando essa clínica, eles entenderam a mensagem que Santa Cruz é uma cidade que está em desenvolvimento. E eles vão vir para Santa Cruz não só beneficiar a região de Itaim, mas beneficiar toda a região que está próxima à nossa região de Itaim. Então, quantas pessoas vão ser beneficiadas com esse trabalho, com esse atendimento? Então, da forma que esses empresários chegarem, nós que somos de Santa Cruz e queremos ver essa terra crescendo cada dia mais, temos que desejar que os empresários que estão lá fora tenham a visão de trazer para Santa Cruz desenvolvimento, de trazer, senhor presidente, no futuro, fábricas para a nossa cidade, de trazer, senhor presidente, indústrias, empresas que venham gerar emprego e renda no município de Santa Cruz. Essa é a nossa visão. E quem foi que disse que é proibido sonhar? Mas eu tenho esse sonho. Sabe por quê? Porque o Partido da República, o PR, do qual eu faço parte com muito orgulho, e sou uma republicana nesta casa, pensa no desenvolvimento onde ele está. E nós não pensamos diferente. Nós queremos ver Santa Cruz cada vez mais avançando, para que os nossos jovens não precisem sair de Santa Cruz para ter que batalhar um emprego lá fora, deixando sua família aqui na cidade de Santa Cruz. Não, o nosso povo é um povo que tem talento, é um povo que gosta de trabalhar, é um povo acolhedor, só precisa de oportunidade. Mas eu acredito que da mesma forma que foi sonhado, da mesma forma que foi pensado e planejado, essa clínica de grande valia que está chegando na nossa cidade, dessa mesma forma vai chegar outras empresas que vão se instalar e vão ajudar a nossa cidade a crescer. E vocês que estão aqui hoje vão lembrar desse discurso que eu estou fazendo aqui. Uma visão de desenvolvimento. Eu me lembro, senhor presidente, que quando comecei a participar das reuniões políticas, junto com meu esposo, eu não gostava de política. Eu participava por exceção. Eu acompanhava meu esposo. Mas, dentro da vereadora Gilcete, que hoje está aqui, já existia um espírito público de serviço. Estava só esperando o momento certo. E ali, em tanta reunião, eu fui conhecendo, eu fui entendendo. E quantas vezes eu ouvi o nosso líder maior, o deputado João Maia, falar em desenvolvimento, falar em fazer uma política diferente. E hoje o nosso país passa por uma grande crise, porque tem muitos políticos que não entendem essa mensagem. Eles entram na política para se servir. Mas eu tenho uma visão de uma política que você entra para servir ao próximo. Servir aqueles que muitas vezes estão tão esquecidos da sociedade. Não tem onde recorrer. E a primeira porta que ele encontra é a porta do vereador. Mas sabia que tem vereador que deixa essa porta fechada, vereador Samuel? Mas eu não entrei na política dessa forma. Eu entrei porque eu entrei para trabalhar, para fazer um trabalho diferente. E pensando, planejando no que nós temos para fazer. E foi pensando, durante todo esse tempo, que o ano passado, quando nós chegamos no período de fazer o trabalho político para os deputados federais, os deputados estaduais, governador do estado e assim sucessivamente, nós sentamos com a deputada Zenaide, que hoje é deputada. E eu podia muito bem, senhores aqui presentes, ter sentado com ela e ter pedido a ela um cargo para os meus filhos, um cargo para alguém da minha família, mas não. Quando nós sentamos, nós pensamos em Santa Cruz. Se a nossa cidade é uma cidade que desenvolve o turismo, se a nossa cidade é uma cidade que tem faculdade, que está chegando o curso de medicina, por que não ter uma UTI? Foi pensado. Nós não fizemos precipitadamente. E ali, a deputada doutora Zenaide se comprometeu de imediato que eleita, vereador Samuel, iria abraçar essa causa. E nós não estamos fazendo política porque a deputada Zenaide já está eleita. Nós estamos aqui apenas colocando um projeto
projeto que foi pensado com muita responsabilidade. E hoje nós estamos aqui. E eu tenho certeza que todos eles dessa casa irão apoiar esse projeto. Vereadora, permite uma parte? Não, vereador, pode perguntar. Eu queria desde já justificar a minha ausência na sessão passada, onde você ia já fazer esse requerimento na UTI, e naquele momento eu estava a fome, realmente estava sem poder falar, que eu estava com crise de garganta e com a vez muito forte e não pude vir. Queria justificar, porque esse seu requerimento é de uma importância fundamental para a nossa sociedade, para o povo da comunidade de Santa Cruz. Queria desde já parabenizar pela atitude, pela iniciativa, e quero desde já dizer a vossa senhoria que contem com o meu apoio, e tenho certeza que com o apoio dessa casa, da soberania, e confesso que, mesmo afônico, se eu soubesse, se eu adivinhasse que não ia ter quórum suficiente para que se colocasse em pauta os projetos que eu teria vindo, porque eu acho que uma iniciativa dessa magnitude deve todo o nosso apoio. Obrigado, vereadora. Muito obrigada pelas suas palavras, vereador. E enriquece o meu discurso e enriquece a minha luta, porque hoje eu vejo que eu não estou só, né? Veja bem, um trabalho desse, um projeto desse, de ter uma UTI na cidade de Santa Cruz, é de suma importância. UTI fala de vida. Quantas vidas já tiveram que partir sem ter um serviço prestado como realmente merecia ter sido na cidade de Santa Cruz, por uma falta de uma UTI? Aí talvez diga assim, mas a UTI é muito caro para manter. Mas não é impossível. No mesmo campo que tem o recurso do turismo, das obras, da segurança, vai ter também para a UTI. O que nós não podemos, como políticos, é ficar de braços cruzados, vendo a necessidade dessa na cidade de Santa Cruz e não tentarmos fazer nada. Eu estou dizendo a vocês que isso é uma luta que merece o apoio de todos nós. Pois não? Gostaria de conceder uma parte. Desde já agradeço a nova vereadora pelo aparte e também parabenizá-la, Vossa Excelência, o seu partido, a deputada federal Zenaide, que também abraçou essa causa, e dizer que, na verdade, isso é um sonho, não só da cidade de Santa Cruz, mas é um sonho da região do Trairi. Quantas vidas nós já perdemos, vereador, por não termos uma UTI? E Vossa Excelência foi feliz quando frisou muito bem que os recursos que se tem para o turismo, que se tem para o esporte, em vez de bancar o time de futebol, o município deve, com certeza, abraçar esta causa. Desde já, o meu apoio, porque esta causa não tem cores partidárias, não tem bandeiras. Esta causa é uma causa coletiva do povo de Santa Cruz. Desde já, lhe parabenizar e lhe apoiar, dizer que nós estamos juntos por Santa Cruz em relação à UTI. Com certeza, a deputada Zenaide, o seu empenho vai nos dar de presente isso para Santa Cruz. Muito obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. E como eu disse, da mesma forma, enriquece o discurso e nos fortalece, porque isso é uma luta nossa. Isso é uma luta para o povo da cidade de Santa Cruz e para aqueles que vêm visitar a nossa cidade também, né? Então nós não temos que pensar no que é impossível. Não, nós temos que levantar a cabeça, bater na porta de quem pode nos ajudar e ir atrás do que nosso povo está precisando. O hospital regional hoje atende quase 300 pessoas por dia. Então ele dá suporte a toda a região do Trairi. Imagine tendo uma UTI na cidade de Santa Cruz. Né? Quantos familiares já perderam esse querido por não ter uma UTI na cidade de Santa Cruz? Então, eu quero convidar você, que está aqui participando dessa sessão tão importante, que abraça essa causa também. Sinta que esse
projeto da UTI não é só meu, mas é seu, é dos vereadores, é da cidade de Santa Cruz, é da deputada doutora Zenaide, é do deputado João Maia, é do deputado Tomba e da nossa prefeita Fernanda. Porque eu tenho certeza que todos esses juntos vamos lutar para termos a UTI. Vamos fazer por etapa. Vamos lutar e vamos conseguir salvar. Pode ter certeza que eu não vou desistir. Nós vamos conseguir uma UTI para Santa Cruz. E depois nós vamos pensando, vamos projetando, não vamos ser interessados de como nós vamos fazer. Então essas são minhas palavras e quero aqui agradecer a todos vocês pelo entendimento de ver a necessidade de uma UTI na cidade de Santa Cruz. Mas antes de encerrar, eu queria aqui também dizer que ontem nós estivemos ali na cidade de Natal, no encontro regional do Partido PR, estivemos com o presidente regional, o deputado João Maia, doutora Zenaide, e lá nós pensamos, nós debatemos, e foi um momento muito bom e gratificante, e por isso eu trouxe esses livros que estão sendo entregues a vocês, em nome do Partido da República, para vocês vejam o trabalho que foi desenvolvido pelo deputado João Maia durante o mandato que ele teve. E também nós sabemos que o deputado João Maia foi um grande parceiro, sem sombra de dúvida, na cidade de Santa Cruz. Nós não podemos esquecer disso, né? Então eu quero aqui agradecer a todos vocês essa noite por ter entendido a importância dessa UTI e vamos à luta, porque a luta só está começando, mas eu tenho certeza que nós vamos ter uma grande vitória, se assim Deus nos permitir. Muito obrigada.